A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a companhia do Espírito Santo estejam com todos nós. Amém. Irmãos e irmãs, o texto do Evangelho de Lucas ali fala sobre oração, mas complementado com os demais textos que a gente escutou hoje, podemos identificar dois aspectos essenciais: a persistência e também a intimidade daqueles que dialogam com Deus, aqueles que conversam com Deus. Orar é uma necessidade do nosso coração e a forma de como nós nos relacionamos com Deus, a forma como nós buscamos a Deus. E esta relação, ela acaba se tornando uma relação íntima na medida que eu converso com Deus. É muito tranquilo de a gente entender esse aspecto da intimidade, que a gente pode comparar facilmente com as nossas relações que a gente tem com as pessoas. A gente tem intimidade com alguém na medida que a gente conversa com essa pessoa, conhece sobre quem é essa pessoa, tem uma vivência com ela, e a partir daí vai se criando esse laço de intimidade e de comunhão. Com Deus não é diferente. Só que muito melhor, porque Deus conhece a cada um de nós de forma completa. O salmista Davi, no salmo de hoje, ele então ora a Deus e diz, eu te darei graças de todo o meu coração. No dia em que eu clamei, tu me respondeste e alentaste a força de minha alma. As súplicas de Davi a gente pode encontrar em diversos salmos, Davi frequentemente consultava o Senhor diante das suas situações, dos seus momentos cruciais de vida, e também para buscar orientação e tomar decisões. Ele dedicava a oração de forma intensa nos momentos mais difíceis da sua vida. Um exemplo também, quando o seu filho, com Batseba, ficou gravemente doente. Ali mostra, no texto bíblico, que Davi orou intensamente em relação ao seu filho. Também podemos encontrar várias orações de Davi, pedindo perdão, pedindo para lhe dar orientação, agradecendo a Deus pelas bênçãos também que Deus havia feito na sua vida. Encontramos tudo isso ali nos Salmos, Em Gênesis, então, que nós lemos hoje, é apresentado um diálogo de Abraão com Deus. E o que Abraão fez ali, naquele momento, em relação a Deus? Estava diante de uma situação onde 2 cidades iriam ser destruídas, e Abraão, tendo essa aliança com Deus, foi até ele em oração e suplicou por 6 vezes, a gente viu no texto, 6 súplicas, pedindo para que, se houvesse justos na cidade, Deus, então, o que ele faria? Daí Deus disse, por amor a esses 50, eu não as destruirei. E foi 45, 40, 30, E Abraão ali insistente, com o seu pedido, até chegar nos 10, e aí Deus, não, por amor eu não a destruirei se tiver 10 justos. Cidade de Sodoma e Gomorra iria ser destruída devido ao seu grande pecado. A gente sabe o que aconteceu depois. O que Abraão fez foi esse pedido persistente, confiando então nessa aliança dele com Deus, tendo esse diálogo e conversando com o seu próprio Deus, até esgotar as suas petições. Esse episódio ele nos mostra a disposição e o amor de Deus para ouvir aqueles que vão até Ele de forma humilde e com o coração aberto. Demonstra também
o diálogo íntimo de Deus, que o diálogo íntimo de Deus, ele não é passivo, mas ele envolve coragem para a gente se aproximar de Deus, mesmo na fragilidade humana, mesmo quando nós estamos muito frágeis. Esta também é a promessa que Ele nos dá, de sempre nos ouvir, de nos receber com amor. Outro ponto que a gente pode identificar também ali, comentei antes, é a persistência em expressar as suas necessidades, mesmo quando a situação parece ser desesperadora, informando a Deus quão desesperadora é essa situação. Muitos podem pensar assim, mas Deus já sabe que eu estou nessa situação. Por que eu tenho que orar para Ele? Ele já me conhece, Ele já sabe. Mas Deus quer que a gente vá até Ele e coloque de forma humilde, com o coração necessitado, e entregue tudo isso nas mãos dEle. Podemos também pensar assim, mas nós não somos como Abraão, que Deus fez uma aliança, né? E tinha essa intimidade toda. Aí nós olhamos para o texto que a gente leu hoje de Colossenses, né? No versículo 10 diz assim, porque em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e nele vocês também receberam a plenitude. Ou seja, isso significa que não precisamos de mais nada, nada que dependa da gente, porque tudo que precisamos para nos aproximar de Deus vem de Jesus Cristo e não de nós mesmos. Por meio da obra de Cristo, fomos, como diz, espiritualmente circuncidados, sepultados com Ele no batismo e ressuscitados com Ele pela fé. A partir do nosso batismo, ali na pia batismal, nós temos essa aliança com Deus agora, somos povo de Deus e temos acesso livre ao nosso Pai. No Antigo Testamento era diferente. Deus fazia alianças, Moisés, Abraão, né, para chegar a Ele também no templo, né, os sacerdotes. Mas a partir de Cristo isso já não precisamos mais. Temos acesso livre a Deus Pai, que nos escuta a todo momento. Também fala, né, Paulo diz ali ainda, cancelou o escrito de dívida que era contra nós, tirando tudo isso de nós e pregando-o na cruz. Ou seja, ao cancelar essa dívida, Cristo removeu o principal obstáculo da nossa intimidade com Deus, que era o pecado e a condenação que o pecado trazia. Agora, então, temos este acesso ao nosso Pai. E podemos aí, então, também nos questionar como estamos usando esse acesso livre que Deus nos dá para falar com Ele. Como nós estamos nos achegando a Deus para ter essa intimidade, para também colocar tudo aquilo que precisamos diante dEle e receber suas bênçãos. A resposta é a oração. Essa é a forma de nós fazermos isso. E aí, talvez muitas pessoas também possam se perguntar, mas eu não sei orar, eu não sei como eu faço isso no meu dia a dia, na minha vida, não tenho um jeito para orar. Mas essas dúvidas, se a gente olhar pelo texto bíblico de hoje, eram as mesmas dos apóstolos, dos discípulos que estavam junto com Jesus. Mesmo eles, ali com Jesus, tinham todas essas dúvidas. O que eles fizeram? Eles foram até seu mestre e perguntaram para Jesus, lhe pediram para Jesus os ensinar a forma de orar. E aí Jesus, então, os ensina a oração do Pai Nosso.
Nisso tudo também é importante a gente compreender que a oração ela não é uma obra que fazemos para agradar a Deus ou para merecer a sua atenção. Ao contrário, a oração ela é um mandamento de Deus. O segundo mandamento, ele nos pede que louvemos o nome de Deus e o invoquemos em todas as necessidades. Sendo assim, orar é uma necessidade séria, tanto quanto os demais mandamentos que Deus nos dá. E nós encontramos isso também no Catecismo Maior, né, onde ali está escrito sobre a oração. Eu queria projetar aqui também para mim fazer a leitura e vocês acompanharem. Vou pedir para isso. Então, eu vou fazer a leitura aqui. Diz assim o nosso Catecismo Maior. Antes, porém, de explicarmos um por um os pedidos do Pai Nosso, o mais necessário é exortar e estimular as pessoas a que orem, conforme o fizeram também Cristo e os apóstolos. Em primeiro lugar, é preciso saber que, por causa do mandamento de Deus, temos o dever de orar, pois no segundo mandamento ouvimos o seguinte: você não deve tomar o nome de Deus em vão. Aqui se exige que louvemos o santo nome de Deus e que o invoquemos em todas as necessidades, ou então que oremos, pois invocar é o mesmo que orar. Portanto, orar é algo que nos é ordenado. O Pai Nosso, obrigado, Cláudio. O Pai Nosso ensinado por Jesus, ela não é uma oração também mecânica, né? Mas ela é um modelo de oração que nos ensina a orar com seriedade a partir das necessidades do nosso coração. Em suas petições que temos no Pai Nosso, é ressaltado a nossa total dependência de Deus em todas as áreas da nossa vida e nos lembra de que não estamos sozinhos diante dos desafios da vida, sejam eles espirituais ou sejam eles materiais. Queria, então, a partir daqui também, dentro desse contexto de oração, né, eu trazer um testemunho pessoal de algo que me aconteceu no passado e que tem tudo a ver com isso, né? Foi quando na minha juventude, eu quero retornar um pouquinho atrás no tempo, sempre fui católico, né, de família católica, e participava desde então, né, também na igreja e tudo mais. Mas a minha juventude, como é de característico de muitos jovens, né, a gente passa por um momento bastante turbulento na vida, de muitos questionamentos, e não foi diferente comigo, né? Mesmo sendo cristão, eu convivia com meus amigos ali, né, em situações diversas, e as coisas do mundo, né, acabam, muitas vezes, trazendo muitos desafios para a vida de quem busca ser cristão. São muitas tentações que o mundo nos traz, né, e eu vivia nesse contexto também, né, como muitos jovens vivem nesse período da vida. E, em um certo momento, devido a algumas situações, então eu fiz uma oração para Deus, né? E essa oração eu pedi então para que Deus, diante de qualquer situação que pudesse me afastar dele, ele pudesse me fazer voltar ao principal, a Cristo. E muitas vezes orei assim, né? Senhor, se por acaso me afastar do teu caminho, não me deixe, não me abandone. Faça voltar para o principal, para Jesus Cristo. E assim foi. Logo em seguida, muito jovem ainda, então acabei casando, né? Tive uma filha e ela tinha quase 2 anos aí naquele período.
E a gente ficou 2 meses, eu fiquei 2 meses sem trabalho. Estava uma situação econômica geral no país bem difícil também, e aquele período estava sem trabalho, ficou difícil familiarmente também, e daqui a pouco surgiu uma oportunidade para mim trabalhar. Eu morava em Novo Hamburgo, surgiu uma oportunidade para trabalhar em Caxias do Sul. E resolvi aceitar prontamente, porque estava já numa situação difícil financeira, e fui trabalhar em Caxias, né, mesmo com uma filha pequenininha, tudo mais, né, contexto assim. Comecei a trabalhar lá, voltava no final de semana, fazia todo esse trajeto de ir e voltar semanalmente, né, e com o passar do tempo, isso que eu vou ficando bastante desgastante em todos os aspectos, né, tanto para o trabalho como para a família, né. E, em certo momento, me deparei com uma situação matrimonial bem difícil, devido a tudo isso, né? E, quando eu vi, meu casamento estava já bem complicado e estava diante de uma separação. Foi ali, então, que tentei de tudo também, mesmo como cristão, tentei resgatar da melhor forma possível. Chegou a um ponto que realmente não foi mais possível continuar, tive que seguir em frente, e aí, então, passei por um divórcio. E nesse período, então, fiquei durante 3 anos em Caxias, trabalhando praticamente sozinho, né? Já sem família. Basicamente, o que me segurava naquele momento era o trabalho, né? E meus pais, meus irmãos, né, o apoio familiar. E durante aqueles 3 anos, então, procurei viver da melhor forma possível, mas, como todo humano pecador que a gente é, né, a gente acaba, muitas vezes, deixando que as coisas do mundo tomem conta. E foi assim comigo naquele período. Chegou um certo momento em que a minha fé já tinha se perdido, né? As coisas do mundo já tinham tomado conta do que eu fazia no meu dia a dia, né? E eu tinha me afastado de Deus, basicamente isso, né? Me afastado completamente de Deus, na verdade. E durante alguns meses estava assim já, né? E em um certo dia, então, resolvi, como às vezes eu fazia, ir até o shopping lá, dar uma volta depois do trabalho. Então, eu estava indo a caminho do shopping, e passava por meio de um bairro, né? E nesse trajeto, nesse bairro, tinha uma igreja católica, né? E naquele dia, em especial, passei, dentre tantos outros que já tinha ido, passei pela igreja e quando já tinha passado, me veio alguma coisa assim, eu vou entrar aqui nessa igreja para conhecer, para ver, ficar um pouquinho ali, né? As igrejas católicas, normalmente, elas ficam abertas durante o dia, muitas delas, né? E daí fiz a volta na quadra, estacionei, subi lá e sentei no banco no meio da igreja ali, fiquei. E resolvi fazer uma oração. Naquele momento, veio o desejo de orar. Me coloquei de joelhos ali, né? E comecei a orar, né? E realmente foi um momento muito especial de oração, estava realmente mergulhado ali no amor de Deus, e de repente sinto assim um esbarrão em mim atrás, assim, né? Alguém como se me empurrasse, né? Eu ajoelhado ali, mas eu continuei orando porque eu pensei, alguém passou atrás do banco, né? E deu um esbarrão, né? E continuei a orar. Daqui a pouquinho vem uma mão no meu ombro, assim, bem forte, assim, né? Uma mão aqui no ombro. E eu, nossa, né? Me levantei para ver o que tinha acontecido, assim, daí tinha um homem sentado do meu lado, com a mão no meu ombro. Daí várias pessoas já dentro da igreja naquele momento, né? E eu estranhei porque acabei me sentando assustado assim, comecei a me apresentar, disse, olha, estou aqui orando, vim fazer uma oração, meu nome e tal, comecei a falar e tal um pouquinho. E daí ele me olhou assim, né? Eu disse, olha, eu estava passando por aqui no corredor, te vi fazendo essa oração, me chamou muita atenção e resolvi aqui vir falar contigo. E aí eu sei que naquilo ali, falei um pouco mais, e daí ele disse assim, olha, daqui a pouquinho vai ter missa aqui. Daí faltavam poucos minutos, né, a igreja estava quase cheia, daí então eu vou ficar para a missa também. E daí ele, como já estava começando, ele foi embora, pegou e
saiu, né? Começou a missa, entra o padre, era ele, não era o padre que tinha vindo me abordar ali naquele momento, né? E daí, então, ele começa a missa e tal. Quando chega no sermão, né, ele fala assim, né, diz assim que os textos de hoje, então, ele queria falar a respeito da importância de voltarmos a Cristo quando estamos afastados dele. Então, aquele momento, para mim, foi a resposta daquela minha oração que eu tinha feito anos antes. Eu estava afastado e ele traz na sua mensagem naquele dia este tema, com as mesmas palavras da oração que eu tinha feito lá na minha juventude, pedindo para que Deus jamais me deixasse. Isso, assim, mudou minha vida, porque foi a resposta de Deus para mim continuar sempre com Ele. E depois disso, então, nessa transformação que eu pude vivenciar a partir disso, né, a própria situação ali depois daquilo que aconteceu, terminando a missa, ele veio falar comigo, disse para ele que ele não tinha entendido o que tinha acontecido com ele também, e a gente combinou uma visita para conversar. Foi muito especial tudo o que aconteceu depois, e aí eu pude começar de novo a viver a minha vida cristã de fé, né? Pude conhecer a Glauce, casar novamente, né? E através então dela também conhecer a Igreja Luterana e ter uma nova oportunidade para continuar servindo a Cristo. Trago esse testemunho porque é disso que nós estamos falando hoje aqui nesse tema, de oração, a importância da oração na nossa vida. E quero, para concluir aqui, no versículo 13, do que nós lemos hoje diz assim: ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas a seus filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. É a promessa do Espírito Santo. É por ele que somos transformados e que matamos o velho homem, fazendo de nós pessoas diferentes no coração e na mente. No texto de hoje, Jesus nos ensina o Pai Nosso, mas ele também nos mostra ali que a maior dádiva que a gente pode pedir para Deus é a presença do Espírito Santo na nossa vida. É o Espírito Santo que transforma todo o nosso ser, como diz ali, né, mata o velho homem, né, e nos faz ter essa comunhão com Deus. Que a gente possamos sempre pedir a Deus todas as nossas necessidades na nossa vida, pedir a Deus o Espírito Santo também, e que a gente possa aproveitar, como a gente viu nos textos de hoje, fazer isso também de forma persistente. A gente viu por Abraão, a gente viu como é importante a gente persistir na oração, né? Assim como um pai que tem um filho e o filho vem pedir para o pai: pai, me dá uma coisa que eu quero, e tal. E o pai diz: não, deixa para depois. E o filho vai lá, insiste de novo, e vem de novo e pedindo de novo. E o pai, quando vê, ele dá aquilo para o seu filho, por causa da insistência dele. Deus também é assim conosco, que possamos sempre ser esses filhos persistentes na oração, naquilo que a gente tem de necessidade na nossa vida. O Evangelho nos ensina assim, e que, a partir disso, possamos ter essa intimidade com Ele e seguir sempre no seu caminho. Amém. A paz de